Fala, trader, Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso indicador de canal. Esse indicador que parece uma banda de Bollinger, mas é muito melhor para rastrear tendência e ver possíveis reversões de mercado quando existe exaustão. Então, grava muito bem isso. Assista o vídeo até o final que você vai entender muito bem como é que funciona esse nosso indicador. Galera, esse indicador aqui ele faz parte do nosso método, do método Fênix. E o que é que ele mostra para a gente? Quando o preço ele faz o rompimento do canal, geralmente o pessoal pensa que vai existir uma reversão de mercado, mas não é assim que funciona. Por quê? Para que o preço ele rompa o canal e volte para dentro do canal, testando a nossa média central aqui, que nada mais é do que a média de 50 períodos, ó. Cadê? Média de 50 períodos aqui, aritmética, é a média central do canal. Para que o preço volte a testar ela, o preço, por que que ele precisa fazer? Ele precisa dar um pico de volume, ele fazer uma exaustão de mercado. O preço vinha um movimento aqui, ó, dentro do canal, lateralizado, de repente ele dá um movimento muito abrupto, rompe esse canal com um pico de volume muito elevado, e o que que vai acontecer consequentemente? Vai diminuir o fluxo de compra, ó. Veja o tamanho do fluxo do candle de compra, desse candlezinho de compra, que já mostra uma rejeição. Deu um candle aqui, ó, de rejeição. Veja que dá um candlezinho muito grande de alta. Isso aqui mostra para gente que possivelmente é uma rejeição, uma barra elefante de rejeição, né? Barra de exaustão. E acontece um candle sem volume, ó, o volume comprador é muito menor do que os anteriores e ainda com rejeição deixando pavio. Quando ele volta para dentro do canal, daria um gatilho para a gente comprar, vender, na verdade, aqui, né? A mesma coisa acontece aqui, ó, quando ele vem, esse movimento já rompendo aqui até a média de 50 no meio do canal e busca essa região de fundo, de novo rompendo aqui o canal. Veja que ele não rompe as duas, ele rompe só a vermelha e para na branca. Mas mesma coisa aconteceu que um pico de volume aqui de venda. Só que diferentemente do movimento anterior, aqui você tem uma zona de suporte, bem interessante, que quando ele dá esse candle aqui ó, de rejeição, veja só, um candle de venda rejeitando aqui o canal, você já tem ele aqui com menos volume do que o pico de volume de venda, beleza? Você poderia arriscar aqui a compra e deu a compra aqui tranquilamente até a nossa média central aqui, que é a média de 50. Mesmo assim, mesmo que você não quisesse até comprar nessa região, veja que houve essa rejeição aqui, o preço rompeu o canal e voltou a ficar dentro dele, e ele volta a testar depois que topou na média de 50. Quando ele volta a testar aqui, galera, ó, a regiãozinha do suporte, veja que ele nem busca o canal de novo. O canal já fica um pouquinho mais abaixo. Quando ele vem fazer esse teste, veja só, o volume vendedor praticamente nulo, bem baixo aqui, ó, muito baixo. Então, daria para arriscar agora uma compra e pagaria mais de 200 pontos de novo, beleza? Veja que houve uma lateralização nessa região, ó, uma pequena lateralização nessa região. Se você compra buscando a média de 50, não seria vantagem pegar essa operação, porque ele já estava muito próximo, né? Então, ficaria aqui na lateralização. Quando existiu aqui o rompimento, galera, ó, veja só, o rompimento dessa lateralização, o preço de novo ele rompe o canal. De novo rompe o canal, vai buscar o quê? Essa região de topo aqui. Você veja só o que que acontece. Existiu aqui rejeição dos candles de alta? Não, ó, não teve uma rejeição. Tivemos paviozinho assim pequeno, depois candlezinhos de venda. Quando teve esses candles de venda, olha o tamanho do volume do candle de venda muito pequeno. E o que que acontece? O preço só faz dar uma encostada na média do canalzinho vermelho, depois volta a querer subir. E o candle de compra, ele tem o que? Um volume comprador maior do que o de venda. Então, quando você visualizou isso aqui, ó, provavelmente existiria aqui o rompimento. E seria um gatilho para a gente pensar em comprar a favor isso aqui, a favor do movimento, a favor do rompimento do canal. O que que acontece?
Isso aqui é um tipo de entrada já um pouco mais arriscada, porque aqui ainda não está rompendo o topozinho anterior, foi o topo da exaustão, né? Poderia ter fluxo aqui ainda, que evitaria do preço continuar, mas o preço ele faz o quê? Continua rompido o canal. Quando ele faz esse rompimento, ou tenta continuar subindo, de novo ele dá um pullback aqui bem nessa região, ó. Só que quando ele dá esse pullback, não oferece um gatilho analisando o nosso volume, que ele ainda testa com muito volume vendedor, ó. Depois de novo, vem testar de novo, até a média de 50, com muito volume vendedor. Porém, esse volume vendedor, nessa região aqui que está sendo o pullback, ó, depois ele perde força. Olha só de novo esse teste. Já não tem volume vendedor tanto quanto antes. Você então está vendo que o pullback pode ser que seja válido. Depois aparece o que de novo? Candle de venda sem volume nenhum de venda. E o candle comprador com volume comprador maior do que o de venda. Então, isso aqui vai permitir a continuação do movimento sem estar rompido o canal. Se você compra, veja que ainda tem uma margem para o preço subir sem romper o canal e o preço subindo não com pico de volume, mas com volume contínuo de compra. Então o preço sobe aí mais 200 pontinhos, né? Ó, quase 200 pontos. Depois ele volta a testar de novo a média do canal, ó, a médiazinha central. Infelizmente, com fluxo vendedor, não permitindo a gente pegar um gatilho interessante. Depois ele continua subindo, um movimentozinho sem força, né? Digamos assim, porque ele está subindo, mas o volume comprador e vendedor está muito equilibrado. As correções estão muito equilibradas no volume de venda. E depois, ó, ele cria aqui uma regiãozinha de resistência, só que essa resistência, como ele vinha subindo sem volume, veja que ele nem rompe o canal, porque não houve uma exaustão. O movimento, ele está um movimento lento, ele está indo na banguela, né, subindo esse movimento. E aqui ele testa sem volume de compra, de novo, sem volume comprador, um teste em uma região de resistência e permite a gente pensar em fazer venda abaixo da média de 50 períodos, ó, paga mais de 200 pontos aqui. Então, esse indicador aqui, o nosso canal, ele vai consistir em uma análise em conjunto com o volume, porque se você for operar somente quando ele rompe, vai existir dessas aqui, ó, dele só tocar e voltar, mostrando a exaustão, mas também ele tocar e dar continuidade ao movimento. A única maneira de você conseguir visualizar que vai existir correção, que vai existir uma continuação no rompimento do canal ou uma reversão no toque no canal, ou no rompimento do canal, é através da análise do volume, beleza? E todas as vezes que o preço ele faz o movimento lá, a tendência, quando ele rompe o canal e volta a querer ficar dentro do canal, mesmo seja com diminuição de fluxo, ou seja, na exaustão, é que ele teste a média de 50, né? Venha testar aqui a média de 50 para realizar um pullback ou simplesmente rasgar para buscar a outra extremidade do canal. Então, isso aqui ó, vai acontecendo diversas vezes no movimento. Ó. O preço vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo com fluxozinho, ó, diminuindo, 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 o fluxo de venda, vem caindo na banguela, mas de repente o quê? Um pico de volume, um volume muito grande. O que que acontece depois? Candles de venda sem volume vendedor, ó, depois candle de compra com volume comprador maior do que o de venda. O preço subiu, beleza? E esses picos de volume que acontecem quando ele rompe o canal e o preço respeita essa região, muito provavelmente vai se tornar uma zona de suporte, uma zona de resistência forte, ó. Veja aqui que ele testou de novo, topou só no canal e fez o quê? Voltou. Topou de novo, bem próximo do canal, voltou, segurou como suporte. Quando foi rompido essa região, ó, fez pullback, desceu. Voltou e fez o pullback e desceu com força. Aqui, pico de volume, né? Ó. Na verdade, aqui, ó. Pico de volume aqui. O preço fez o quê? Rompeu, voltou no pullback. Isso aqui é uma entrada linda, ó. Olha só. O pico de volume foi aqui. Aqui ele testou ainda com muito fluxo de compra. Porém, fez um falso rompimento. Voltou a testar de 50 e voltou a tentar subir. Aonde? Testando a região do pico de volume. O que que aconteceu depois? O movimento fez um movimento de queda. Então, se você se atentar à análise do volume
e análise do nosso canal, você vai conseguir pegar ótimos trades, vai ter ótimas regiões de operar. Através desses picos de volume, vai formar suporte e resistência muito interessante que vai oferecer gatilhos, ó, através do volume. Por exemplo, isso aqui é uma entrada perfeita, ó. Pico de volume aqui, mostrou uma exaustão de movimento. Depois o preço faz o quê? Vai testar de novo a mesma região e rompe. Só que quando ele testou, você nem pensaria em vender ainda, por quê? Quando ele testou esse topo? Porque aqui ele ainda subiu com volume comprador. Mas quando ele faz o falso rompimento desse topo anterior, desce, testa de 50, volta a subir. Quando ele volta a subir, ele testou aqui esse topo e não teve volume de compra, é um ótimo gatilho, um ótimo indicativo que você pode fazer uma venda. Beleza? Pagando aqui mais de 200 pontos. Tranquilo? Então, veja aqui de novo, ó, pico de volume. Fez o que? Rompeu o pico de volume. Não se tornou uma região de resistência, mas se tornou uma região de suporte para o pullback. E isso vai acontecendo várias e várias vezes durante o dia. Quando existiu rompimento, ó, rompeu aqui. O pico de volume foi um pouquinho antes, mas o preço continuou caindo e formou uma região de suporte aqui. Aqui o que que aconteceu? Jogou uma exaustão de novo, um pico de volume aqui de novo, ó. Só que aí o preço subiu e voltou a testar o fundo anterior aqui novamente. Testou de novo com pico, mas sem romper esse fundo e perdeu força nos candles vendedores. Ficou acima da média de 50, seria um indicativo para a gente comprar e conseguiria pegar um movimento muito top aí, mesmo que seja um movimento ruim, né? Um movimento feio, que é esse movimento aqui, ó, dele subir na banguela, né? Sem volume, sem força. Na banguela seria na queda, né? Mas vocês me entenderam. Então, galera, isso aqui tudo, todo esse tipo de leitura eu ensino na nossa mentoria. Se você tem interesse, é só chamar no WhatsApp ou no Telegram que eu passo os valores junto com a mentoria gravada. Ainda você pode tirar dúvidas comigo no WhatsApp ou no Telegram para operacionar, melhorar os seus trades. Então, se você tem interesse em adquirir esses indicadores de volume e canal, é só me chamar no WhatsApp ou no Telegram. Valeu, galera. Tamo junto. Falou!